Olá, pessoal. Prazer ter todos vocês novamente aqui nessa quinta-feira. Teve um probleminha técnico, a gente estava aqui rindo, porque o nosso negócio, vocês sabem que é turismo, né? Não é palestra. Então, a gente se diverte aqui com as fortes emoções. Hoje a gente está entrando 12 minutos mais tarde, com o coração batendo, coração na mão, mas no final dá tudo certo, a gente sabe que no final está tudo certo. Então, essa é a nossa nona semana de palestra sem sair de casa. Muito bacana hoje, um tema super legal. Então, vou apresentar quem é que está aqui com vocês hoje. Eu, para quem não me conhece, sou Alessandra Passito, eu sou diretora operacional da Escape. Ali do ladinho a gente tem a Andréa, minha irmã, que é a minha sócia, né, Andréa? Que hoje ela está no Rio de Janeiro, olha que bacana. Essa é Hoje eu acabei vindo só contar um pouquinho para o Rio de Janeiro. Fiz ali uma experiência voando. Eu também queria entender como que está sendo a questão da segurança, né, nos voos. Fiquei um pouco impressionada, o voo estava um pouco cheio, mas assim, todas as medidas, as precauções tomadas, e cheguei aqui em segurança. É isso. A gente vai apresentar também a Fernanda, né? Que é uma das nossas consultoras. Olá, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Dando uma carinha para as pessoas que vocês conversam por WhatsApp ou pelo telefone, não sabem o rostinho, é a Fernanda. Essa é a Fernanda. E ali do lado direito tem a Milagros. Puxou, muito bacana você ter aceito para estar nessa quinta-feira aqui conosco, Milagros para passar um pouco do seu super conhecimento. Ela é da From Peru e super expert em turismo do Peru e vai mostrar para a gente um pouquinho nessa tarde desse país maravilhoso que a gente adora. Tá todo mundo alvoroçado lá na Escape, postando fotos de quando foi para o Peru, quando foi para Machu Picchu e tudo mais. Vamos, então, aproveitar a palestra da Milagros hoje. Obrigada, Milagros. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Andrea, pelo convite. Um prazer te conhecer, Fernanda, agora pelo webinar. Um prazer. Nós destinos que agradecemos pela oportunidade de poder apresentar para o relacionamento do Escape meu país, né? Meu destino internacional, um país que está tão pertinho, apenas 4 horas e meia de voo, um país vizinho. Eu falo que é um irmão menor em termos de tamanho, porque quando a gente fala que Peru tem 32 milhões de habitantes e comparamos com um Brasil enorme, intercontinental, de 220 milhões de habitantes, cabem muitos países Peru dentro do Brasil. E vamos conversar um pouco sobre esse destino. Vocês que me falam qual é o próximo passo, a janelinha para compartilhar a tela. Isso, agora fica você com controle da apresentação. Pode aceitar a janelinha e eu e a Fernanda vamos embora daqui. Tá certo. Tchau, tchau. Tchau. E só um lembrete, quando vocês precisarem fazer as perguntas, podem mandar no bate-papo que eu passo para a Milagros no final da apresentação e ela responde. Combinado, pessoal? Então tá. Milagros, acho que só o seu PowerPoint precisa abrir. Sim, sim. Isso. Só um minutinho. Opa. Prontinho? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Estamos sim, Milagros. Todo mundo te ouvindo? Pode ir. Manda bala. Vamos começar. Vamos viajar para o Peru. Vamos. Eu coloquei aqui no primeiro slide, Peru, sonho, logo viajo. Faz parte de uma campanha que iniciamos uns 2 meses e meio, justamente para sonhar
antes de viajar, porque ainda estamos todos em nossas casas, sem poder nos deslocar para outros destinos. Eu deixei aqui 10 motivos para viajar ao Peru. 5.000 anos de história. Conservamos nossas tradições ancestrais, que faz isso um destino encantador. Somos um país com atividades de aventura. Podemos visitá-lo o ano todo. Temos atrativos únicos, como, por exemplo, Machu Picchu, paraíso natural. Temos uma gastronomia premiada, compras de entretenimento, luxo e experiências fascinantes, e é ideal para reuniões, incentivos, congressos e eventos. E agora vamos começar. Vocês sabiam que Peru é uma das 6 civilizações mais antigas da humanidade? Eu gosto de mostrar esta imagem, porque realmente Peru é de 2.700 a.C. Somos uma civilização pré-inca, antes mesmo da China e do México. Então, isso nos faz um destino com muita tradição milenar. Antes da civilização Inca, que vocês conhecem mais o Peru por isso, vejam quantas civilizações pré-incas nós tivemos antes. E justamente por esta primeira, que está do lado inferior esquerdo da sua tela, está escrito Caral. Essa civilização Caral foi descoberta há 8 anos, e em Lima, a uns 200 quilômetros. E por conta dessa civilização encontrada nas imediações de nossa capital, Lima, foram feitos vários projetos, vários estudos, e nós passamos a ter 5.000 anos de história, 2.700 a.C. E vocês percebem que a civilização Inca foi muito tempo depois, de 1.400 depois de Cristo. Isso faz que nosso país, de norte a sul, este a oeste, tenha museus, centros arqueológicos, pirâmides, e uma diversidade geográfica diferente em cada região. O mapa escolar, que eu sempre gosto de colocar, é para que vocês vejam que o nosso país está dividido na vertical exatamente em 3 partes. Região amazônica, muito extensa, vizinho do Brasil. A região da Serra, que é essa faixa amarela, é o 30% da região andina, a Cordilheira dos Andes, e nós temos litoral, 11%, essa faixinha amarela, que vai mostrar neste mapa aonde está Lima, do lado do Oceano Pacífico, e nós falaremos hoje de Lima, de Cusco, que vocês veem que está do lado de cá, Vale Sagrado e Machu Picchu. E somos vizinhos do Brasil, perto de Acre. E aqui temos uma imagem que eu gosto muito de mostrar. Esta cidade é Lima. Lima é uma falésia. Lima é a única capital da América do Sul que está de frente ao mar. Nós, peruanos, moramos aqui na parte superior, de cima da falésia, nesses prédios. São vários bairros, um do lado do outro, em todo o nosso litoral. E na parte inferior, onde está o Oceano Pacífico, não moramos. Ali nós temos clubes náuticos, nós temos clubes recreacionais, restaurantes de frente para o mar ou no próprio pier, e isso faz que tenhamos diversas atividades no calçadão. Então, nós temos um calçadão lindo, porém, em cima da falésia. Temos esses parques, sempre de frente para o mar, que faz com que a gente consiga observar que do lado do Oceano Pacífico o sol se põe e fica uma imagem maravilhosa. Aqui temos um parque que a gente chama Parque del Amor. Miraflores é um bairro que está justamente nessas imagens que eu mostrei agora há pouco.
É um parque muito procurado pelos turistas também, além de estar frente para o mar, porque faz parte do calçadão quando a gente passeia em Miraflores. E também, nesse mesmo bairro de Miraflores, nós temos esta aventura de parapente. Eu ainda não me atrevi a fazer, é um desafio que eu estou deixando para 2021. Aliás, tem vários desafios que eu estou deixando, mas vale a pena para quem gosta dessa adrenalina. Indo para o centro da cidade, nós temos o centro histórico, o Palácio do Governo que vocês estão vendo, com passeios de charrete, carruagens. Temos a troca de guarda todos os dias ao meio-dia. É um centro de Lima muito limpo, ordenado, com bastante flores. Não é um lugar perigoso, tudo pelo contrário, foi totalmente remoçado nos últimos 10, 12 anos. Alguns museus importantes em Lima, este Museu Larco, é um museu que a gente fala, não podemos deixar de visitar. É um museu que se adequou à demanda do turista, no sentido de abrir às 10 da manhã e fecha às 10 da noite. E tem um restaurante dentro, também funciona no mesmo horário, sem fechar, e isso permite que os visitantes, os viajantes, possam ter os passeios, a visitação no museu a qualquer hora do dia, e pode tomar um lanche, pode ter as refeições, e tem uma coleção maravilhosa que a gente chama dos tesouros do antigo Peru, que vai contar a história praticamente do país todo nesta visitação. Temos outro museu que também é importante para nós, se chama Museu Pedro de Osma, também é outro museu de coleção privada. Eles têm uma coleção de prata, objetos em prata, baixelas, não joias, mas sim tudo que vocês podem imaginar, e uma pequena coleção da Escola Cusqueña de Pintura, de Arte. Para quem gosta de todas as artes plásticas, é um museu que vale a pena, além de ser uma casa tombada belíssima. Outro museu que as pessoas não sabem, nós temos dentro da própria cidade de Lima, justamente porque eu comentava no início das civilizações pré-incas, esse museu de sítio que chama Huaca Pucllana. Huaca, que vocês estão vendo, H-U-A-C-A, significa pirâmide em quechua. E ele está no meio do bairro de Miraflores. E ali nós temos a visitação, eu deixei umas fotos, algumas de noite e outras no atardecer, justamente para vocês verificarem que é uma experiência fascinante visitar este museu de dia ou de final do dia. E como não podia faltar, tem também um restaurante que consegue atender a demanda. E é um hotel para quem trabalha com viagens de incentivo, que organiza em qualquer hora do dia algum evento fechado, privativo, para fazer algum lançamento de produto ou alguma outra atividade. Construções pré-incas, outra. Vejam que linda visão panorâmica de outra pirâmide que chama Hualamarca. San Isidro é outro bairro, também no centro da cidade. Então, Lima tem esse contraste de civilizações pré-incas, de modernidade, da colonização espanhola, muito colorido, muito verde, embora chove pouco, mas temos um canal de irrigação que permite. E dentro do entretenimento, nós temos cassinos. Peru é um país que não proíbe esse entretenimento de cassinos, e nós temos alguns dentro de hotéis 5 estrelas ou nas principais ruas do bairro de Miraflores. À noite, um circuito conjunto de fontes, é muito divertido. Muitos brasileiros que já viajaram me comentam
é um passeio à noite para justamente desfrutar dessas fontes com os amigos ou com as famílias. Lima de compras. Este tema de compras é importante e gosto muito de mencionar porque Lima tem um shopping a céu aberto, vocês podem ver, ele está para o Oceano Pacífico e ele é aberto totalmente justamente porque nós temos em Lima apenas uma garoa fininha que não chega a molhar e ela chove um pouquinho senão não teríamos como ter esse shopping. Ele virou um ponto, digamos, turístico e estratégico de todos os turistas, principalmente os brasileiros gostam muito e nós temos mais de 20 centros comerciais na cidade de Lima, na capital. Deixei este slide exclusivamente para mostrar para vocês que Lima é uma capital moderna. Peru tem um algodão maravilhoso, um tipo de algodão de fibra longa chamada pima, similar ao algodão do Egito. E as grandes marcas, e as marcas mais importantes do mundo todo, produzem as suas peças no Peru. Algumas dessas marcas são essas que eu mostrei. Isso significa que, por exemplo, a Chanel faz suas coleções todos os anos de verão e de inverno, uma parte, não toda a coleção, obviamente, faz no Peru e a empresa, o fabricante peruano, exporta toda a coleção que a Chanel mandou fazer para suas lojas do mundo. Isso que significa que se você já viajou para Estados Unidos para fazer compras de roupas de marca e não quer mais viajar agora e que prefere ir a um país mais próximo para comprar, Lima se converte nesse ponto de compras de roupas de marca com valores em dólares similares aos vendidos nos Estados Unidos. E temos o nosso algodão, que eu mencionava, o algodão pima. Temos em alpaca, que é uma fibra muito fina para elaborar blusas, encharpes, cachecóis. As joias que eu mencionava também em 9,25, então vale a pena fazer compras. Mas também eu gosto de recomendar que visitem os mercados de artesanato, principalmente porque é um setor, uma atividade do turismo que precisa muito para gerar emprego, inclusão social, para desenvolvimento econômico. Então, não deixem de comprar sempre uma lembrancinha, porque são peças feitas à mão que vale a pena comprar. Pertinho de Lima, olha que lindo, a 1 hora aproximadamente, vamos fazer um passeio de barco até as Ilhas Palomino. Até lá no alto mar, não sei se se diz assim em português, mas enfim. E o que vamos fazer ali? Gente, vamos colocar a roupa de neoprene e vamos nos jogar lá no Oceano Pacífico, que o mar é gelado, porque no Atlântico é mais quentinho, e vamos brincar com os leões marinhos. É uma experiência que vale a pena também para quem gosta da natureza. Eles estão protegidos, tem toda a normatividade antes de você se jogar no mar, todos os cuidados que temos que fazer, é imperdível. Em Lima, vamos entrar ao tema de gastronomia. Gastronomia, Peru sempre está com seus prêmios como melhor destino culinário. E por que disso? Porque temos uma biodiversidade, que eu deixei aqui uma imagem com milhos coloridos, batatas, grãos, a quinoa, o abacate, as pimentas, frutas diferenciadas. E a nossa gastronomia é uma fusão de sabores. Espanhola, porque tivemos a colonização, africana, porque tivemos também escravos em algum momento que contribuíram culturalmente com a gastronomia. Tivemos italianos também, eu sei que aqui no Brasil também vieram italianos para trabalhar nas fazendas, sem dúvida na região da Arábia, pelos moros da Espanha, e o Japão. E aqui vou fazer rapidinho vou contar uma curiosidade. Vocês estão vendo a foto do ceviche? Esse ceviche delicioso que é o nosso prato bandeira.
O ceviche é um prato que já vem desde a época dos incas. Pré-incas, eles já preparavam, obviamente, não com limão, porque o limão chegou ao Peru junto com os espanhóis. Eles curtiam o peixe numa fruta andina da região, e mais que nada, não para fazer um ceviche propriamente dito, e sim para manter essa carne, para manter a carne vários dias. Com o passar dos anos, quando chegaram os espanhóis, chegaram com a cebola, chegaram com a alface, e essa fruta deixou de ser usada e passaram a usar o limão. Mas mesmo assim comíamos um ceviche, eu de criança comia um ceviche bem curtido no limão, bem curtido. Quando chegam os japoneses, que já tem mais de 100 anos disso, os japoneses ensinaram os peruanos que não deveríamos deixar o peixe tão curtido, para eles era um sacrilégio comer dessa forma, porque os japoneses comem o peixe cru. Então, ficou um término meio. Agora, o ceviche é não mais do que 5 ou 8 minutos depois que colocamos o limão. E ficou esse frescor nos pratos. A parte de gastronomia, o que inclui na cidade de Lima? Tem que visitar os mercados. Eu deixei apenas um, que chama Mercado Municipal de San Isidro, que é um bairro do lado de Miraflores, que eu já mostrei. Ali, para a gente apreciar as frutas da nossa região, as verduras, os legumes, o milho. O nosso milho é um grão enorme. Você vê uma amiga nossa que está comendo espiga de milho, e eu gosto de mostrar essa foto porque ela sempre falava, é um milhão, é um milhão. Enfim, faz parte dos roteiros, que eu tenho certeza que a Escape tem visitas aos mercados. E aqui entramos num tema importante. Senhora Milagros? Sim. Só para pontuar, 15 minutos. Tá bom. Faltam 15 ou passaram 15? Não, já se passaram 15. Pode continuar tranquila. Agradeço. Aqui nós temos 50 restaurantes premiados do mundo. Desses 50, muitos deles são peruanos. E é importante porque o perfil do consumidor do mundo e também do brasileiro está mudando. Tem me comentado muitas agências de viagens que o passageiro está escolhendo a data da viagem para Lima, desde que estes restaurantes premiados tenham espaço, tenham reserva confirmada. Claro que depende muito da disponibilidade do passageiro, mas um caso muito comum que aconteceu em janeiro, me ligaram de uma agência de viagem dizendo que o passageiro queria uma reserva neste maio, que é o primeiro do ranking latino, e não estava conseguindo que o receptivo peruano confirmasse a reserva. Por quê? Porque eles são premiados, têm estrela Michelin, e eles não mais aceitam só reserva. Me parece que alguns com pré-pago. Então, a importância de vocês trabalharem com uma agência de viagens no Brasil que consiga conciliar todas essas nuances de uma reserva. Outros restaurantes também, a Escape vai ficar com a minha apresentação, e com isso vocês vão ter como auxiliar seus passageiros. E eu deixo uma foto das crianças, porque é a única forma de dar continuidade a um trabalho com a educação. Educação desde pequenos para a gastronomia, educação para os guias de turismo, enfim. E vou deixar aqui algumas fotos rápidas, vou mostrando de experiências gastronômicas que temos em Lima, aulas de culinária, você mesma vai preparar os pratos. Isso aqui é uma integração interessante, vocês podem ver ali rapidamente. E agora, quais são os bairros para se hospedar em Lima? Havia mencionado no início Miraflores, é uma área mais cosmopolita. San Isidro, mostrei onde estava uma pirâmide, e Barranco. Os 3 bairros são vizinhos, um do lado do outro, não é distante. Nós não temos hotéis no centro de Lima, todos ficam bem nessa região que eu mostrei da falésia. A única diferença entre os 3 é que o San Isidro estão as empresas financeiras, em Miraflores é um mix cosmopolita, e em Barranco é uma área mais boêmia e artística.
Deixei uma imagem rápida de hotéis. Peru tem uma oferta hoteleira, uma infraestrutura hoteleira de primeira linha. Tem hotéis de 5 estrelas, tem resorts de montanha no Vale Sagrado, que veremos mais adiante. Deixei apenas algumas imagens para vocês verem que no bairro de Miraflores tem hotéis que estão de frente para o mar. E agora nós vamos a Cusco. Cusco vamos falar bastante. É 1 hora de Lima, como vocês podem ver. O ideal é de avião. E pronto. Eu apenas coloquei a distância, a distância e o tempo por via terrestre apenas para informação. Mas é 1 hora de avião para chegar até Cusco. Aqui nós vamos chegar numa cidade chamada Cusco, umbigo do mundo, porque Cusco pertencia ao Império das Américas e era a capital de toda a nossa América do Sul, desde as épocas pré-incas que eu mencionei. Esta é uma vista de cima panorâmica da praça principal de Cusco. Vejam que lindo! Aqui sim nós temos as casas a 2 águas no telhado, porque aqui chove um pouco mais. Foi a capital do Império Inca. Estamos a uma altitude de 3.400 metros. Já vamos falar como nos cuidar com relação a isso. E como mostrei no início da minha apresentação, a civilização Inca apenas durou de 1432 a 1532, ou seja, 100 anos. Vou mostrar a praça principal desde outro ângulo, similar à de Lima, sempre com uma catedral, com o Palácio do Governo, com arzobispado, este lado mais espanhol que fez as nossas, que fizeram as nossas praças, né? E aqui, esta foto eu gosto muito. Com esta foto eu quero passar para vocês como é Cusco, como são suas ruas, como são as ruazinhas, algumas em subida, outras em descida, sempre mantendo as pedras originais da civilização Inca que construiu. Os espanhóis chegaram e construíram por cima dessas pedras. Por isso faz disso uma autenticidade maravilhosa. E este especificamente é o bairro de San Blas, é um bairro de Cusco, é uma rua de artesãos, de artistas, de oficinas de famosos artesãos que vale a pena dentro do City Tour. Ainda nas ruas da cidade de Cusco, esta rua especificamente a gente chama de a pedra dos 12 ângulos. Aqui vai ser um pouquinho difícil, mas se vocês veem essa pedra maior no meio, ela tem 12 ângulos. E foram encaixadas umas às outras sem nenhuma argamassa ou rejunte. Eram todas esculpidas na mão pelos incas para tentar encaixar. Isso que é o grande mistério da civilização. Outra construção, que é o Templo do Sol, na cidade de Cusco, chamada de Coricancha. Esta é uma prova do que todo mundo comenta. Os espanhóis, quando chegaram em 1532, na cidade de Cusco, a intenção era derrubar, no bom sentido da palavra, derrubar o que tinha de construção para eles construírem as igrejas, os palácios e templos. Mas não conseguiram, não houve tempo para isso. Então, eles construíram por cima das construções incas. Então, vocês veem toda a base deste templo de pedra original e a construção por cima dos espanhóis. Este Templo do Sol, o chamado de Coricancha, em Quechua, hoje é o convento de Santo Domingo, que faz parte do City Tour em Cusco. Ainda, falando de igrejas, de construções, nós temos a Rota do Barroco Andino. Para quem gosta de arquitetura, de artes plásticas, isto é muito importante, porque são muitas igrejas,
mostrando todo esse barroco que tivemos depois da chegada dos espanhóis. E ali, a 2 quilômetros de cidade, Cusco, nós temos o Centro Arqueológico Cerimonial, que se chama, olha que nome tão fácil, né? Sacsayhuamán. Eu deixei uma imagem das pessoas para vocês verem a altura e o tamanho dessa pedra, como que os incas conseguiram levar tantas pedras para construir este centro arqueológico cerimonial, se não haviam canteiros por perto de pedras. Essa forma parte de outro mistério. E é neste lugar onde nós celebramos a Festa do Sol, a Festa do Inti Raymi, justamente agora, 24 de junho. Gente, hoje é 25 de junho, um dia depois. O Cusco não conseguiu celebrar este ano por conta da pandemia e se fez apenas uma ação cerimonial pequenininha que está sendo transmitida de forma virtual para o mundo. Mas em junho do ano que vem, novamente, estaremos com esta festa tão rica, tão milenar da cidade de Cusco. E aqui vamos falar da folha de coca, usada para altitude e agradecimento à Mãe Terra, que é a Pachamama. Como eu mencionei, Cusco está a 3.400 metros de altura. Isso significa que a gente precisa se aclimatar com a altura. Para isso, quando vocês chegam nos hotéis, todos os hotéis têm na recepção uma mesa com folhas de coca e uma garrafa térmica de água, para vocês fazerem a sua infusão e tomar esse chazinho de coca, essa infusão, o dia todo que você precisar, que você estiver no hotel. Então, se você chegou de manhã, normalmente, e digo normalmente porque tem que ser assim, e algumas não fazem, mas a orientação é: chegou no hotel, vai para o quarto, fica 2 horas, pelo menos, descansando, bebendo chá de coca, tomando água também. Não é para comer nada muito forte ainda, não é para beber nada alcoólico assim que chegar. Descansa, vão respirando. O mal da altura é quando o oxigênio não chega ao cérebro, mas isso é normal, porque você está a 3.400. Então, o chá de coca, ele faz o equilíbrio do metabolismo e vai fazendo que você se aclimate ao longo dessas 2 horas. E se mesmo assim alguém ainda acha que não está se sentindo bem, fácil, o hotel tem oxigênio. Você vai ligar para a recepção, eles vão levar até seu apartamento um aparelho de oxigênio para você colocar na boca e no nariz 7 minutos, suficiente. Depois disso, vocês vão lembrar de Milagros, que não vai ter nada. Agora, outras pessoas não sentem absolutamente nada e a aclimatação se faz de forma normal, mas vamos tomar os cuidados. Hotelaria em Cusco. Vou passar algumas imagens rápidas também para vocês perceberem que esses palácios, palácios incas, que depois foram mosteiros espanhóis, hoje são hotéis que guardam a mesma riqueza de antigamente, preservaram toda essa identidade cultural. Alguns apartamentos, inclusive, mantêm a parede original de pedra dentro da construção, sempre também com o nosso colorido. Esse é outro pátio de um hotel, é um tipo de um living para a gente conversar, enfim. Outra imagem da recepção. Muitos hotéis 5 estrelas em Cusco têm spa, tem áreas para relaxamento, tem uma massagem de pedras andinas que eu já fiz e adorei. Outras fotos para vocês perceberem também. Muitos quadros da arte cusquenha, uma arte muito valorizada. Fotos que vocês percebem que continuaram mantendo as pedras tradicionais. E agora vamos para o Vale Sagrado dos Incas. O que é o Vale Sagrado dos Incas?
toda a região que está entre Cusco e Machu Picchu, podemos dizer que é o Vale Sagrado. E a altitude é 2.800. Então, de 3.400 que você está em Cusco, você vai descer até chegar em 2.800. E é excelente para se aclimatar. E aqui eu dou duas dicas. A primeira é, se você ainda acha ou sente temor de que vai ter alguma coisa relacionada à altura em Cusco, então, a primeira noite, pernoita no Vale Sagrado dos Incas. Então, o traslado do aeroporto de Cusco vai levá-los 1h20 aproximadamente, são 35 quilômetros, e vai se hospedar nos hotéis do Vale Sagrado. Essa diferença de altura de 3.400 para 2.800 faz muita diferença para quem realmente está tenso com isso. E pronto, no Vale Sagrado ninguém passa mal. E ali, no Vale Sagrado, você tem a estação de trem, que eu vou explicar daqui a pouquinho, e algumas atividades e ótima hotelaria. Vamos lá. Essa é uma imagem que eu gosto de mostrar do Vale Sagrado, porque você caminha no meio das plantações de quinoa, temos também flores similares à lavanda, as montanhas nevadas, é uma paisagem incrível. E aqui vamos mostrar essa rota do Vale Sagrado para vocês entenderem melhor. Vocês estão vendo a cidade de Cusco, bem aqui no meio, onde tem um verdinho. Vejam aonde está Machu Picchu, do lado esquerdo, Machu Picchu, Aguascalientes, correto? O Vale Sagrado é este caminho todo que está no meio. E aí você tem cidades como Chinchero, Morai, Urubamba, Ollantaytambo, onde está a outra estação de trem. O que chamamos da estrada, a estrada somente tem até Ollantaytambo. Então, se você está em Cusco e vai para o Vale Sagrado, você tem a estrada, que eu mencionei que seria 1h20 mais ou menos para a região. De Ollantaytambo para Aguascalientes já não tem mais estrada. Aí você tem apenas a linha de trem, que vocês estão vendo, que é vermelha, e toda essa linha azul é o rio, de ponta a ponta, e o caminho Inca, para quem quiser fazer o caminho Inca, que hoje não podemos fazer treinamento, porque demora também 1 hora para fazer isso. O caminho Inca sai de Ollantaytambo, quilômetro 88, que vocês estão vendo, e é essa linha roxinha, e vai por baixo, vai passando, vai por baixo, até chegar em Aguascalientes. É uma experiência incrível também, que vale a pena. Vamos lá, ainda em Vale Sagrado, eu mencionei Ollantaytambo, porque é a principal cidade histórica do Vale Sagrado, onde está a estação de trem, e é uma grande atração, porque é um sítio militar, onde Manco Inca, que era o principal da nossa civilização Inca, morava, e enfim, é uma experiência. Tem muitas fotos, mas apenas reservei essa porque é a entrada para o sítio arqueológico de Ollantaytambo. O que mais podemos fazer no Vale Sagrado? Tem as famosas minas de sal, as Salinas de Maras. As Salinas de Maras, quando você vai descendo para visitar, parece uma mancha branca mesmo. E está entre as montanhas, está no colorido das plantações e o rio Urubamba. Faz parte da cordilheira. É sal que brota das montanhas. É um sal com baixo teor de sódio, similar ao sal do Himalaia. E aqui você vai ter um centro também de venda para você levar sais minerais para banho ou para cozinha, e você vai caminhando e fazendo esse passeio num lugar que a gente não se explica. Outro lugar, outras atividades no Vale Sagrado, você pode fazer um stand-up paddle no meio do rio Urubamba. Pode ainda acompanhar cerimônias dos xamãs, cerimônias ancestrais junto no City Tour. Você vai visitar Morai. Morai é um impressionante sistema circular de plataformas. É considerado o laboratório genético agrícola que os incas tinham.
Cada uma das plataformas, eles cultivavam diversas culturas, dependendo de quanta quantidade de água você precisava. Então, colocavam as batatas em algumas plataformas, o milhos em outros, a quinoa, e eles faziam justamente isso para terem as sementes, e essas sementes poderem distribuir. Milagros? Oi? 35. Perfeito. E justamente essas sementes para depois distribuir em todo o Vale Sagrado, em todo o Cusco. Fazer esta visita, a gente não pode descer, lamentavelmente. Alguns conseguem com permissos, mas você vendo desde cima o panorama, já é uma atração que vale a pena a visitação. O que mais temos no Vale Sagrado? Esse aqui eu gosto muito e eu vou contar várias experiências que eu tive com estas senhorinhas. A cidade de Vale Sagrado, a região se chama Chinchero. Lembrem-se dessa palavra. Em Chinchero você tem centros têxteis, artesanato milenar, teares manuais e corantes naturais, dominado por mulheres. Então, você vai visitar e vão te fazer uma apresentação, primeiro, como lavam a lã, que você vai tosquear a ovelha, ou o pelo da alpaca para fazer as peças. Essa lã que foi tosqueada da ovelha tem que ser lavada. E sabe como eles lavam? Elas lavam. Lá não tem shampoo, não tinha shampoo, não tinha sabonete. Eles usam a mandioca. Pegam um pedaço da mandioca descascada e começam a ralar dentro de uma vasilha com água. Ali jogam o pelo, a lã que tosquearam e começam a lavar. Eu não podia acreditar, e quando eu levo grupos de agentes brasileiros, eles ficam encantados, porque é uma tradição milenar, por isso que eu deixei essa palavra artesanato milenar. Eles lavam com isso, elas lavavam o cabelo também com isso. Hoje em dia, tudo bem, chegou o shampoo na região, mas muitas delas mantêm essa tradição de lavar o cabelo com essa água ensaboada da mandioca. Depois disso, elas lavam, enxaguam, e os corantes naturais são todos corantes da região. Folhas, plantas, flores, tem até da cochonilha, que é um bichinho para as cores vermelhas. Então, nesta visitação, elas fazem essa apresentação para vocês saberem de onde vem o verde, o amarelo, o laranja, o vermelho carmim, que elas extraem, elas usam até para fazer batom também. E depois te ensinam como fazer as mantas, as blusas, tudo de forma manual. Por isso que Chinchero é conhecido no mundo como a região dos têxteis. Obviamente, uma dica, quando vocês vão nestes lugares, vocês vão encontrar que tudo é um pouco mais caro do que você vai encontrar em outros lugares de Cusco. Porque aqui você tem certeza que é tecido 100% natural, corante natural e feito à mão. Em outros lugares, podemos pensar que não é corante natural e foi feito em máquina, então tem um custo menor. Isto é inclusão social. E nós, como peruanos, como governo, damos todo o apoio para que estas famílias de civilizações antigas continuem por muitos anos mais, preservando as suas tradições ancestrais. Ainda no Vale Sagrado, nós temos o famoso Sky Lodge. É hospedagem nas alturas, são cabines penduradas a 400 metros de altura. Vejam só, no meio das montanhas, é um tipo de uma fibra de vidro com policarbonato, e como você sobe para chegar até ali, você precisa subir com as ferragens amarradas na cintura, e é uma aventura para quem quer, e esse é o segundo desafio que eu quero fazer em 2021. O primeiro era o parapente em Lima, o segundo é este, que também eu não fiz, e depois vocês chegam
nas famosas cabinas, onde vocês vão pernoitar com um céu estrelado e vão acordar com o sol das 6 da manhã, e o serviço vai levar o café da manhã até a cabina. É uma experiência incrível de aventura, sim. E como vocês descem depois, vocês vão descer de tirolesa. Também, obviamente, no Vale Sagrado, essa tirolesa vai levar, acredito que uns 500 metros até você conseguir descer. Não? Nós chamamos de zip line também. Pronto, ainda mais, esse desafio eu nunca vou fazer, esse vai ficar para outras vidas, porque essa não vou fazer. Mas isso aqui é o famoso bungee jump, a 122 metros de altura, para quem quer aventura mesmo. Temos um parque chamado Action Valley, um parque temático, e aqui tem para quem gosta de aventura radical. Montanha de Arco-Íris, ou 7 cores, está na cidade de Vinicunca, em Cusco, e vocês perguntarão por que essas cores? Essas cores fazem parte dos minérios que brotam das nossas montanhas nessa região. Peru é um país produtor de ouro, de prata, de cobre, de chumbo, de zinco. Então, as nossas montanhas estão misturados, esses minérios todos, e com o tempo e a erosão do tempo, a terra mais escura que ficava por cima, ela foi saindo ao longo de décadas de anos, até que ficou essa imagem natural, ninguém mexeu em nada, e fez essa maravilha da natureza, que é a Montanha de Arco-Íris. É um passeio que nós chamamos de full day, de 11 horas, precisa de preparação, porque chegamos a 5.000 metros de altura. Não é para escalar a montanha de 5.000 metros, não. Você vai partir de 3.400 que está em Cusco, e vai primeiro de carro, depois vai caminhando. A caminhada é em subida bem tranquila, porém você vai chegar a 5.000. Quer fazer esse passeio? Se programe, se prepare para fazer com tempo, para não passar mal, para não se cansar. Hotelaria no Vale Sagrado, vou passar rapidamente algumas imagens para você ver que a hotelaria também tem uma infraestrutura ótima na região, mas aqui algumas fotos de um restaurante de hotel. Tudo dentro das montanhas, porque é um vale. Aqui, decoração e identidade local, sempre com construções que foram palácios ou mosteiros, bem no meio das montanhas. Olha que lindo. Mais uma decoração de frente para as montanhas. Tem muitos dos hotéis 5 estrelas do Vale Sagrado, tem piscinas indoor, estão aclimatizadas. Você pode também fazer suas massagens, tem spa. E agora vamos a Machu Picchu, já estamos na reta final. 2 formas para ir de Cusco a Machu Picchu, quais são? De trem e caminho Inca, que eu mencionei, que sai do quilômetro 88 até chegar em Machu Picchu. Aqui nós temos um mapa muito importante para prestar atenção, porque aqui estão as estações de trem. Vocês veem que em Cusco tem 2 estações, São Pedro e Poroy. Uma mais perto da praça principal e outra a 30 minutos. Se você vai até Machu Picchu, saindo das estações de Cusco, são 4 horas de viagem. Se você se hospeda no Vale Sagrado, que eu mencionei, que é a hotelaria, vocês vão sair da estação de Ollantaytambo e vocês vão fazer 2 horas de trem. Você pode fazer de diversas formas. Você pode ir de Cusco até Machu Picchu, 4 horas de trem, e no retorno do full day, em vez de voltar a Cusco, você pode se hospedar no Vale Sagrado. E você pega o trem de 2 horas. Ou se você está no Vale Sagrado, 2 horas de trem para Machu Picchu, e ao retorno do full day, você não se hospeda mais no Vale Sagrado, porque já quer ir para Cusco, conhecer a cidade que ficou
na segunda parte. Então, você vai adquirir o trem de 4 horas para volta. É simples. Quando você viaja no trem, é apenas uma mochila de 5 quilos no máximo nas costas, e dependendo de onde você está saindo, o receptivo peruano se encarrega de levar as suas malas para o hotel. Se você vai voltar para Cusco, então ele vai pegar uma van do Vale Sagrado para Cusco, 1h20, e levar suas malas até o hotel onde você vai se hospedar. Então, quando voltar de Machu Picchu à noite, elas já estão na recepção te aguardando e vice-versa. O trajeto de estrada é só Cusco, Vale Sagrado, Cusco. Lembram que eu mencionei? Não existe estrada para ir de carro de Vale Sagrado para Machu Picchu. Vou mostrar as duas companhias de trem. São as únicas, ou é Peru Rail ou é Inca Rail. As duas têm 4 categorias, as duas têm a mesma linha férrea do trem, e o mais importante, independente da categoria que você está viajando de trem, eu falo sempre isso, a natureza é muito democrática, meus amigos. Tanto faz se você vai viajar de primeira classe ou de categoria turística, você vai ver as mesmas montanhas, o mesmo céu azul, as mesmas nuvens, as mesmas montanhas nevadas, as mesmas rochas e o mesmo rio. É lindo. O que vai diferenciar é o serviço que você quer ter dentro do trem. E aqui vou passar rapidamente como são os trens. Estas duas categorias, cada uma de uma companhia diferente, é a mais, digamos assim, a mais barata. A categoria turística. Eles têm teto panorâmico, eles têm janelas enormes para você viajar. Nesta categoria não tem nenhum serviço de alimentação, nada de nada. Então precisa levar na sua mochilinha água, snacks, enfim. A seguinte categoria, esta é intermediária, é a que se comercializa bastante também. O trem é similar, também tem janelas panorâmicas e o teto também. Aqui já tem um pequeno serviço de água, chá e algum lanchinho dentro da tarifa. E aqui nós temos a maravilha da primeira classe em ambas companhias de trem. Aqui você tem um serviço, sim, dependendo do horário do trem, ou é um almoço, ou é um jantar. Tudo está no valor do roteiro, da agência, as bebidas também à vontade, tem um serviço a bordo impecável. E superior a esse, ainda temos outro, que aqui é o top do premium, Hiram Bingham, na Peru Rail, e Private Machu Picchu Train de Inca Rail. Aqui já é um diferencial maravilhoso. Se o passageiro quer experimentar este serviço, mas quer também conhecer o outro, um Vistadome, por exemplo, qual é a minha sugestão? Viajem na ida para Machu Picchu em qualquer categoria e o retorno que seja este. Porque no retorno a pessoa está cansada, a pessoa quer ter uma alimentação mais confortável, já quer tomar um bom vinho, ou um bom pisco sour, ou um bom whisky, depende. A alimentação, você pode escolher ainda se é vegana, se é vegetariana, enfim. Já estamos chegando em Machu Picchu, gente. Tomamos o trem, paramos na estação de trem Machu Picchu, que se chamava antigamente Águas Calientes. O guia vai esperá-los. Vão caminhar até esse ponto de ônibus com Setur. São ônibus impecáveis, marca Marco Polo, montados no Brasil, gente, no sul do Brasil, Peru importa esses micro-ônibus. Motorista cusquenho, e tem que ser cusquenho, porque ele vai subir a montanha. Vocês estão vendo aqui na imagem direita esse zigue-zague? Pois esse micro-ônibus tem que fazer isso. É maravilhoso. Gente, subir essa montanha de ônibus rodeando em zigue-zague, aí você se explica a energia que essas montanhas maravilhosas têm para chegar em Machu Picchu, né? Que é uma das 7 maravilhas do mundo. É o lugar que está no wishlist de muita gente. E o que visitamos aqui?
Vocês estão vendo todo esse platô de construção. A gente faz a visitação em 4 horas, no máximo. Antes da pandemia, já tínhamos feito modificações para visitar Machu Picchu, que era não mais do que 4 horas e a pessoa só pode entrar aqui com um guia. Se a pessoa viajou já com um roteiro, um pacote da agência de viagens, o receptivo vai esperá-lo e já tem o guia para entrar. Mas vamos supor que a pessoa foi por sua conta, ele não pode entrar se ele não contrata um guia. E os guias autorizados estão na porta justamente para que possam ser contratados. Isso para evitar aglomerações, para evitar filas, e ainda mais pós-pandemia, provavelmente haverá também algumas restrições. Mas, meus amigos, 4 horas é suficiente para visitar tudo isso que está aqui devagar. Se você quer se você quer subir a montanhas, estas duas que você vê de ponta a ponta, uma chama Huayna Picchu, a outra se chama Montanha de Machu Picchu, esse é outro passeio. Vocês devem ter ouvido falar alguém que falou, eu subi Machu Picchu, subiu a montanha. Para isso, a pessoa tem que pernoitar em Machu Picchu, tem que pernoitar, para o dia seguinte, às 8 da manhã, é o único horário que sai, e a subida é em escadarias. São escadarias, muita gente faz, e esse eu posso dizer que é o meu terceiro desafio. Eu ainda não subi, eu só fiquei no platô. Então, 2021 que me aguarde, porque eu já tenho 3 desafios para fazer. A hotelaria em Machu Picchu, basicamente, tem 2 hotéis 5 estrelas belíssimos. E eles estão dentro dessa exuberante natureza, montanhas, e coloquei fotos, porque em todo lugar do hotel que você se hospede, as janelas vão dar para o rio, para as montanhas, e vocês podem até ver um pedacinho da montanha que vai te levar até Machu Picchu. Aqui tem outra imagem, no meio da floresta, porque toda essa região de Cusco é a região andina, sim, mas ela está embaixo, mais próximo do que chamamos de selva baixa, por isso que temos essa vegetação exuberante. Outra foto do lobby do restaurante. E o que mais podemos fazer nesses 2 hotéis de Machu Picchu? Podemos passar lua de mel, podemos fazer um casamento místico, podemos fazer bodas de ouro, de prata, de papel, renovação de votos. Esses hotéis estão preparadíssimos para te oferecer essas experiências que é milenar. Para quem gosta, realmente é um prato cheio. Aqui tem outra foto. Você pode fazer com roupa típica, você pode fazer com sua roupa de branco também, você pode caminhar pela floresta. Você pode, lá em cima do hotel, de um desses 2 hotéis, fazer esta aula de gastronomia no meio, eu falo que é no meio de nada, no meio de tudo. Gente, vale a pena. E, já quase finalizando, você sabia que 96% dos turistas estrangeiros manifestam alto nível de satisfação ao retornar do Peru? É uma pesquisa que a gente faz todos os anos e nos deixa com muito orgulho, porque Peru é um país que vive do turismo e se prepara muito bem, com excelente hotelaria, excelentes receptivos peruanos para fazerem os passeios, uma gastronomia que seduz, temos centro de convenções para 10 mil pessoas construído há 4 anos, impecável. Temos hotéis que também têm salas preparadas para fazer congressos e eventos. E, para finalizar, Brasil é o 6º país emissor de turistas ao Peru e fico muito feliz por isso. O ano passado, 2019, nós crescemos 9% de brasileiros em relação a 2018. A gente vem trabalhando com bastante vontade, com bastante força, e agradecemos a Escape Travel Advisor
pela oportunidade de mostrar para vocês esta apresentação. Muchas gracias e los esperamos em Peru. Nós que agradecemos, Milagros. Vamos passar aquele vídeo? O que você acha? Vamos? Então, vamos lá. Cris. Hoy, que el mundo redefine el significado de la riqueza, Perú te recuerda que no hay mayor riqueza que la vida misma. Y protegerla y celebrarla es parte de nuestra filosofía desde hace más de 5.000 años, cuando descubrimos que la... Não. Vamos começar de novo. Vamos lá de novo. Cris. Agora vai. Depois da pandemia, nós vamos ficar expertos em tecnologia e informática. El mundo define el significado de la riqueza. Ainda não, Que né? no hay mayor riqueza que la vida misma. Y protegerla y celebrarla es parte de nuestra filosofía desde hace más de 5.000 años, cuando descubrimos que la tierra es nuestra madre. Y eso te convierte en nuestro hermano. Por eso, aunque hoy nos toca estar distanciados, nos estamos preparando para volver a abrazarte y darte la bienvenida al país, donde descubrirás el verdadero significado de la riqueza. Cuando todo haya pasado, habremos confirmado que no es más rico quien más tiene, sino quien mejor celebra la vida. A mensagem está dada, Alessandra e Andrea. Milagros, muito obrigada pela sua participação, pela oportunidade de estar aqui conosco. Eu tive a oportunidade de conhecer o Peru em 2 ocasiões, fiquei apaixonada. Eu acho que todos que assistiram aqui também ficaram, quem não conhece, acho que deve ter ficado realmente com vontade de conhecer. A gastronomia, as paisagens, o povo, né, a cultura, tudo envolve, tudo cativa, é realmente um destino imperdível e tão próximo, né, dos brasileiros. Eu acho que a gente tem que valorizar muito e não pode deixar de conhecer. Então, muito obrigada por estar aqui conosco nessa tarde. Exatamente. Agora, de perguntas não tinha... Acho que o pessoal gosta tanto do destino e acho que foi tão esclarecedora a palestra que não tinha perguntas. Mas eu tenho uma, daquela cidade... Apareceu uma reportagem um tempinho atrás de uma cidade parecida com Machu Picchu, acho que é a Fortaleza Cuelap, é isso? Sim, na verdade são duas, Cuelap e Choquequirão. São duas, conforme eu mencionei desde o início da minha apresentação, Peru está de norte a sul, este a oeste, nos surpreendendo, porque ao longo dos últimos 50 anos, fomos descobrindo cidades que estavam sob montanhas, sob florestas, e esse Cuelap é uma cidade com uma importância tão grande quanto Machu Picchu. E o nosso governo investiu nesse lugar e foi inaugurado há 2 anos um teleférico. Ele está no norte do Peru, no norte quase entre os Andes e a selva, bem ali no limite, quase como Cusco também, só que Cusco está mais para o sul. E nessa região se encontraram tumbas também, pirâmides, e um teleférico que faz agora, facilita para que o viajante possa ir, depois que vai de avião de Lima até essa cidade, a gente consiga visitar. E Choquequirão é outro lugar próximo de Cusco, que também estamos explorando bastante,
esperamos que nos próximos... Já está pronto para visitação, mas há projetos para daqui a 2, 3 anos que consigamos fazer a junção de ambos atrativos através também de outro teleférico para que consigam visitar os 2 lugares. Ah, que bacana. Bom saber isso. Aí outra coisa que eu ia perguntar é sobre as batatas. As batatas. Peru, ao longo de todas as civilizações, já foram catalogadas mais de 3.500 tipos de batata. E quando eu digo catalogados, é porque nós temos um banco de sementes, nós temos um banco de batata, literalmente, onde são guardadas todas as sementes que foram catalogadas. Obviamente, hoje, não temos as 3.500 batatas para comer, para degustar. Nós devemos ter algo em torno de 450 tipos em todo o país, em cada uma das regiões, consumindo essas batatas. E eu brinco porque quando os brasileiros viajam e eu estou com eles fazendo a degustação, eles me comentam: Milagros, as tuas batatas têm sabor de batata. Porque se a gente pensa bem que essas batatas são cultivadas, a grande maioria, no Vale Sagrado dos Incas, em Cusco e outras cidades ao redor, elas são cultivadas de forma orgânica, não tem agrotóxicos, e ainda contradição, porque são as mulheres que colocam as sementes. O homem não pode pôr a mão nas sementes das batatas. E na colheita, sim, mas... Então, para nós, a batata é sagrada. Que bárbaro, muito bom. E uma última coisa que eu lembro que eu fiz, que eu achei bonitinho, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que avisar o pessoal, para quando for para Machu Picchu, levar o passaporte, que eles carimbam, né? Tem um carimbo que você entrou a Machu Picchu. Sim, isso foi algo simpático que a prefeitura de Machu Picchu fez, e realmente o carimbo é a imagem mesmo de Machu Picchu, com aquelas 2 montanhas, e a pessoa curte, porque além de visitar, você tem uma lembrança no passaporte. Mas vai a dica, Ale, o brasileiro não precisa de passaporte para viajar ao Peru. Pode viajar com RG tranquilamente. Mas, se quiser esse carimbo, tem que levar o passaporte. Tem que fazer, é uma recordação super boa. Não precisa de. E acho que tem um detalhe também que eu acho que é importante mencionar. Se o passageiro não for com RG e optar por ir com o passaporte, esse passaporte acho que tem que ter validade de 3 ou 6 meses, né, Milagros? Não pode ser um passaporte já prestes a vencer. Isso antigamente era uma exigência somente dos países da Europa e dos Estados Unidos, Canadá, enfim. Hoje, na América Latina, já a migração exige que tenha mínimo 6 meses. Não Sim. pode estar faltando um mês. Isso pode ser um problema quando a pessoa não leva o RG e vai com o passaporte. Acho que pode entrar porque o passaporte está válido, porque é América do Sul. Isso Exato. Não acontece. O RG, mas se dá problema em migrações, com esse passaporte, ele levando o RG, salva a situação. Sim. Mas tem gente que guarda o RG em casa e não viaja com o RG. Sim. E mesmo assim, esse RG, meninas, precisa ter no máximo 10 anos. Se o RG tem a foto de quando ele tinha 18 e o passageiro tem 48, não entra. Porque precisa ter uma foto parecida com o que está agora. Então, é por isso que optaram por 10 anos. Então, precisa renovar esse RG pelo fato da foto, propriamente dito. Muito bem. Gente, muito bom.
Vamos combinar, então, o ano que vem, assim que sumir esse coronavírus ou sair essa vacina, de fazer dos 3 desafios, pelo menos os 2 primeiros, né? O terceiro eu não faço também, não. Sim, eu já prometi para mim mesma que eu tenho que vencer esses 3 desafios e compartilhei com vocês, porque eu acho que muitas pessoas, assim como eu, temem algumas aventuras um pouquinho mais radicais, mas por que não vencê-las, né? Obrigada. Depois de vencer a Covid, o Corona, a gente estamos aptos a qualquer desafio, Milagros. Consegue. Com certeza. Tá certo. Muito obrigada, Ariadne, pelo suporte também. O Cris, que obrigada, Lê. Obrigada, meninas. Foi um prazer. Muito obrigada. Um abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Ariadne. Obrigada. Até a próxima, meninas. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.